Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber Nuno Guia. Nuno, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradecemos e é uma honra tê-lo aqui na nossa rúbrica. Desde já pergunto como é que está o Nuno e depois passo a bola para o Tiago, que o Tiago a seguir depois diz o resto. Muito obrigado. Agradecer a amabilidade do Ricardo e do Tiago por entenderem que nós poderíamos ter aqui alguns minutos bem passados. Relativamente a como é que eu me sinto, não me poderia sentir melhor, porque é importante que as pessoas percebam que isso depende de nós. Oh, Nuno, mas existem milhares de variáveis que fazem com que não seja assim. É verdade, Ricardo, só que diga-me uma variável que consiga trabalhar, nomeadamente se estão 20 graus ou 14, negativos ou positivos, se está num pavilhão ou está no parque municipal, diga-me uma variável que consiga controlar. Não consegue. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que se aquilo que eu digo que me faz, eu estou bem, Ricardo, isso quer dizer que houve algo que me faz dizer isso, não é? Eu não estou bem, Ricardo. Houve algo a que eu atribuo que eu não me sinto bem. E, portanto, isso só existe na cabeça das pessoas, Ricardo. Sentir-me bem ou sentir-me mal, isso só existe na cabeça das pessoas. Nós não fazemos, eu não tenho dentro de nós, o ser humano não tem dentro de si ansiedade, stress, alegria, tristeza. Não, nós trazemos isso para dentro de nós. Então, quando nós percebemos que o como eu me sinto depende de mim, então eu sou o meu karma. Então, eu estou no comando. Então, não me parece que seja uma boa ideia, no meu caminhão, eu estar no banco do pendura. Então, eu conduzo o meu caminhão. Eu, infelizmente, conheço muitas pessoas que nesta fase altamente desafiante nem estão dentro do seu caminhão. Então, eu sou o condutor do meu caminhão. E o Ricardo está a conduzir o seu caminhão? Boa, eu estou a conduzir um grande caminhão. Eu fico muito contente por saber que o seu caminhão poderá ter um semi-reboque, inclusivamente. Isso é uma boa ideia. Eu estou a conduzir um grande caminhão, mas deixamos isso para depois. Eu digo que conduz um grande caminhão, e isso é verdade. Mas é bem visto, Nuno, que as sensações e os momentos é o que cada um de nós transportamos para dentro, e faz todo o sentido o que o Nuno está a dizer. Portanto, passo aqui a bola ao Tiago para começarmos aqui a esmiuçar a carreira do Nuno. Queria agradecer ao Nuno por ter aceito o convite e por esta introdução que foi magnífica. O Nuno fez a sua formação no Barreirense, passou pelo Benfica, pelo Belenenses, também foi profissional, passou para as ligas principais, jogou no Brasil, no Oriental, também no Montijo, entre várias equipas. Como é que o Nuno recorda estes tempos de formação, de jogador, até chegar ao ponto que decide ser treinador, que já lá iremos? Foi uma delícia. Foi uma delícia porque o desporto está na minha vida desde que me conheço. E, portanto, nessa altura, os meninos da minha idade jogavam futebol nos quadros competitivos, nos clubes, apenas com 13 anos. Ou seja, eu comecei muito cedo, nos torneios, nos bairros, precisamente, e então eu praticava tudo. Atletismo, participei em muitas situações no atletismo, tinha que ser, era desporto, atletismo. O que eu pratiquei mais, eu pratiquei tudo e mais alguma coisa, mas onde gastei mais horas desde menino, foi atletismo, no ténis. No ténis também havia na altura um torneio, primeiro a fase local, depois a fase distrital, eu ganhei 2 vezes a fase distrital, e depois íamos para a fase nacional, que era o Sport Goofy. Que belas memórias. Depois disso comecei com 12 anos, eu sou do Montijo, nasci no Montijo, e vivi muito tempo fora, por força das circunstâncias, mas na altura o Grande Barreirense estava na primeira divisão, e
e todos aqueles jogadores eram um motivo de inspiração para mim e para os jovens daquela idade. Também o Vitória de Setúbal, obviamente, mas o grande barreirense daquela altura, do Neno, do Carlos Manuel, do Frederico, bom, eram tantos, que na altura houve a possibilidade de ir treinar ao Barreirense, ainda não tinha idade sequer para jogar, tinha 12 anos, e treinávamos ao lado, na bomba de gasolina, ao lado do antigo estádio do Manuel de Melo. Sim. E foi assim durante um ano. Depois, recordo-me perfeitamente de ter começado o que é atualmente, infelizmente, para o Barreirense, mas e para quem gosta de bom futebol, porque o Barreirense na realidade tinha equipas magníficas, fantásticas, pessoas que fizeram muito pelo desporto e inspiraram tantos jovens como eu próprio, e é quando nasce a Verdarena, ou seja, eu estava no Barreirense há cerca de 1 ano e meio, sensivelmente, quando nasce a Verdarena, ou seja, o meu primeiro ano de iniciado, que era na altura, começava nos iniciados, 13 anos, é precisamente quando começa a Verdarena, não como conhecemos hoje, mas na altura é o pontapé de saída da Verdarena. Portanto, fiz, ou seja, ao fim e ao cabo, em termos competitivos, só fiz 1 ano no Barreirense, porque depois surgiu a possibilidade de ir treinar ao Sporting. Fui treinar ao Sporting, fiquei no Sporting, grandes equipas também desse Sporting. O Barreirense colocou entraves à minha saída, na altura. Então, ok, tudo bem. Então agora vou treinar ao Benfica. Fui treinar ao Benfica, acabei por ficar também no Benfica. Aí foi mais fácil, por questões que se calhar a própria razão desconhece. E, portanto, foi, ou seja, eu acabei por ter ido ao Sporting. Na altura o Sporting dominava claramente os escalões de formação, nessa fase, e acabo por ir para o Benfica, e fui muito bem também, fui muito bem recebido. Acabo por fazer 2 anos de juvenil no Benfica, onde fui às seleções nacionais também, e fui internacional juvenil e júnior, e fiz o Campeonato da Europa, onde nos sagramos também vice-campeões da Europa na altura que sub-17, se não estou em erro, e esse percurso continuou por aí. Entretanto, surge a possibilidade do Belenenses, através de um dirigente que me abordou, na possibilidade de fazer um contrato profissional ainda como júnior, mas treinando com a equipa sénior. É o Belenenses, é o grande Belenenses. Aliás, eu vejo essa imagem por trás do Tiago e logo me lembro de uma final da Taça de Portugal entre o Belenenses e o Benfica, desse Belenenses. Era um Belenenses incrível, com o Jorge Martins, o Mapuata, o Mladenov, o Chico Faria. Bom, era um Belenenses incrível. Era o Belenenses do Deperro e de um treinador brasileiro também que vem a seguir, que também fantástico. E então, boas condições económicas, um contrato que me dava alguma segurança, apesar disso no futebol não existe. Claro. Isso no futebol não existe, e então acabo por chegar ao Benfica e dizer que queria sair para o Belenenses, também porque eu via que, ao contrário do Benfica, e bem, dos últimos tempos, subia um júnior à equipa principal, e era quando subia, e então eu achava, naquela altura, que tinha mais espaço dessa forma, neste caso numa equipa como o Belenenses, o que depois acabou por não vir a acontecer, porque entretanto depois tive 1 ano no Belenenses, perdi o comboio da seleção nacional, ou seja, não faço o campeonato do mundo em Riad, depois de 3 anos na seleção, responsabilidade própria, acabo por ser emprestado ao Cova da Piedade, e depois, o ano a seguir, acabo por ir para Mirandela,
isto com 20 anos, não é? Uma época muito boa, subimos divisão e volto outra vez para cima com o Varzim na segunda liga, com uma equipa extraordinária também na segunda liga, com o Ebongué, com o Celestino, uma equipa com o Henrique Calisto, neste caso, uma época muito atribulada, por sinal, em que passou o Henrique Calisto, o Fonseca, acabámos com o Eurico, então, mas uma equipa altamente profissional na altura. E depois foi essa viagem por aí fora, depois do Varzim ainda tive em Amarante, depois de Amarante ainda estive, depois de Amarante venho para baixo, estive em Moura, depois de Moura estive no Oriental, depois do Oriental... Montalegre. Depois do Oriental... Montalegre, não, ainda fui a Montalegre, ainda consegui estar 3 meses em Montalegre, ainda apanhei em Montalegre, a determinada altura, aliás, o jogo de apresentação da equipa, eu ouvi um grande alarido no estádio e eu pensava, mas o que é que se está aqui a passar? E então venho à zona do túnel e era o que eles chamavam as chegas de bois, ou seja, que na altura era um pelado, e então estavam 2 bois, daqueles bois grandões transmontanos, no meio do estádio, a derrubarem-se um ao outro, e aquilo era um alarido no estádio incrível, e nós a seguir fomos jogar nesse mesmo local, o que é que diria a Azai, nesta altura, e a seguir fomos jogar. Entretanto, 3 meses depois, dei por mim. Aliás, isso aconteceu este ano, curiosamente, nem sempre acontece, apesar de ser frequente, que é, ninguém pode entrar nem sair de Montalegre. Porquê? Nevou de uma tal maneira que ninguém entra nem sai. E, portanto, eu vivi isso tudo também. Foi nessa altura que eu pensei, bom, eu também tinha feito aquele percurso todo nas seleções com o Bizarro, com o Abel Silva, com o Vítor Bahia, com o Fernando Couto, com aquela geração de Riad. Exato. Aquela geração de Riad, depois veio os mais novos, o João Pinto, o Paulo Sousa, o próprio Paulo Madeira também, o Filipe também nessa altura, o resto era aquela seleção que eu tinha estado, e portanto eu também criei expectativas, não é? Altas, por sinal, e via aqueles meus colegas, contente por eles estarem onde estavam, mas Montalegre e ficar cercado de neve, naquele momento, foi o tónico que me fez pensar que, Nuno, tu tens neste momento 24 anos, se calhar é uma boa ideia, como tu tens feito na tua vida, aquilo que gostas muito de fazer, se calhar era uma boa ideia começares a pensar noutra possibilidade, e assim foi. Ou seja, venho então para baixo, termino o 11º ano, depois termino o 12º ano, continuei a jogar, acabo por terminar, depois estive ainda no Montijo e na altura tive só 6 meses sem receber, depois tive ainda, mas já a preparar-me já para outra fase da minha vida, isto com 26 anos, ainda joguei no Comércio e Indústria com muito gosto, uma equipa modesta, mas de gente muito boa, de Setúbal, que eu encontrei, foi muito importante naquela fase da minha vida, já a estudar, e portanto, e depois a partir daí foi, ok, vou fazer agora a seguir o que eu gosto, aquilo que eu entendo que é o caminho que tenho que fazer a seguir na segunda fase. Foi uma transição de carreira muito fácil, comecei logo a trabalhar, a estudar e não parei mais. Aliás, eu vou ser estudante toda a vida. A vida inteira, exatamente. Era isso que eu ia dizer. E é aí que entra o início da carreira do Nuno como treinador, não é? No Alcostense, nas camadas jovens do Setúbal e por aí fora. Sim, entretanto comecei logo a fazer cursos. Aliás, eu devo dizer-vos que pronto, os cursos é um sem número de cursos. Aliás, nesta altura, por acaso, já estou a fazer mais 3 cursos dentro da mesma linha, numa determinada abordagem. Concluí
130 horas no início desta semana e começo já no sábado outras tantas, e portanto é assim que eu me posiciono. E eu fiz o primeiro curso precisamente no Varzim. Eu fiz o primeiro nível de curso de treinadores com 21 anos, 20 anos. Hoje vocês dizem, Nuno, mas isso é normal. Sim, nesta fase é normal, porque hoje há cada vez menos jovens a quererem ser jogadores e a quererem logo ser treinadores. E Só vão que logo aos 18 para a universidade, fazem logo a licenciatura e já estão interessados. E também podemos ir por aí, se vocês quiserem, que é uma área que eu acho que é também muito interessante. Que, aliás, há um jovem que há pouco tempo me abordou, e eu até agradeci, fiquei sensibilizado, porque leu o meu livro aos 14 anos, e ele diz que foi esse o estímulo para ele para vir a ser treinador. Um ano depois, ou seja, treinador com 15 anos. Portanto, eu com 20 anos fiz o primeiro nível do curso de treinador, com 26 fiz o segundo, o que na altura não era comum, porque o pessoal queria era jogar. Não é? Então, para mim foi muito fácil a transição de carreira, muito fácil porque defini objetivos para aquilo que eu entendia, e então, ou seja, comecei a ser treinador aos 27 anos, o que naquela altura não era normal, porque aqueles meus colegas terminaram carreiras aos 33, 34, 35, a maioria, e portanto eu nessa altura já tinha 7 anos de treinador. Exato. E o Nuno iniciei aqui no Alcostense, passou pelas camadas jovens do Setúbal, também teve como coordenador no Vitória de Setúbal, no Vitória Sim, o Vitória de Setúbal foram cerca de 5, 6 anos, como adjunto, depois como treinador, depois como coordenador técnico, como assessor, inclusivamente, experimentei muitas funções, que na altura não percebia muito bem o que é que estava a fazer, mas sempre a aprender muito, porque entretanto faço uma pós-graduação em treino desportivo e coloco dois trabalhos no Congresso Mundial de Ciência e Futebol. O Vitória de Setúbal, nesse momento, cria uma dinâmica muito forte em termos nacionais, em que começa a fazer congressos nacionais para treinadores de futebol, as jornadas nacionais de treinadores de futebol, workshops com pessoas de referência a vários níveis, e, portanto, o Vitória de Setúbal, nessa fase, que coincide com a presença de algumas pessoas lá, nomeadamente eu também, porque eu estou ligado diretamente a esse trabalho também, juntamente com outras pessoas, obviamente, porque ninguém faz nada sozinho. Mas o Vitória nessa fase é um Vitória de referência fora do campo, porque sempre foi dentro do campo. Era uma referência fora do campo porque estava a dinamizar trabalho que normalmente nessa fase, estamos a falar de 2004, 2003, 2005, estamos a falar de uma fase em que o Vitória substituiu-se e bem, às próprias faculdades e às próprias associações, relativamente à dinamização daquilo que hoje para nós é vulgar, o que não deixa de ser também importante, relativamente à formação de agentes desportivos, porque é um aspecto central atualmente, mas que naquela altura era claramente algo visionário, que era muito importante. Então eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com essas pessoas e depois a partir daí apresentei trabalhos em praticamente todas as faculdades do país. Não é? Exato. O Nuno também passou aqui por Angola, teve no Recreativo de Calá, no Estrela da Amadora, Mafra. Também esteve em Angola depois, mais tarde, no Bravos de Maquis. Como é que foram estas experiências em Angola e também em Portugal, como adjunto? Incríveis. Foram incríveis. Incríveis porque eu fui trabalhando no sistema educativo, fui trabalhando no sistema desportivo e fui estudando. Ou seja, estamos a falar de um percurso de cerca de 25 anos, em que não foi a biblioteca que me trouxe isso. A biblioteca também me trouxe isso. Mas não foi a biblioteca, porque a mim ninguém me contou. Também me contaram. Ou seja, eu passei por essas coisas todas, felizmente. E isso é claramente uma mais-valia. Porque eu não consigo explicar ao Tiago, nem ao Ricardo, por muito que eu queira,
por muito que eu me esforce. Eu não consigo explicar ao Tiago nem ao Ricardo o sabor de uma laranja se o Ricardo e o Tiago nunca provaram uma laranja. Eu posso dizer que a casca é laranja, avermelhada, tem um gosto parecido, mas eu não consigo explicar-vos o sabor de uma laranja quando vocês nunca provaram uma laranja. E, portanto, isto significa que quem não está no terreno tem muita dificuldade. E tem muita dificuldade porque não sentiu, não viveu. Contaram-me, ouviram-me contar. Ótimo, está tudo certo. Só que a questão é que as leituras são muito importantes. Os cursos são muito importantes. Fora de questão. Só que esse é o lado racional, esse é o lado cognitivo. Então, não existe na biblioteca emoções. Exato, E isso é um grande problema que eu noto hoje em dia. Aliás, eu trabalho com muitas pessoas a esse nível, treinadores, jogadores, clubes, equipas técnicas, não forçosamente do futebol. Claro que as pessoas associam mais ao futebol por força das circunstâncias, mas, na verdade, é muito mais que isso. É muito mais que isso, porque nós estamos a falar de pessoas. E, portanto, eu trabalho com as pessoas que entendem que têm que trabalhar comigo, desde que eu tenha essa capacidade de resposta, e, portanto, não tem que ser forçosamente do futebol. Então, é isso que eu noto muito, porque um jovem que hoje, aos 15 anos, passa a ser, de repente, é treinador de futebol aos 20 anos, aos 25, aos 30, quando for, isso é muito importante, está fora de questão. Não sintam aqui qualquer juízo de valor ou qualquer avaliação, não, é um juízo de facto, é um facto. Ou seja, quando as pessoas... Uma coisa é eu conduzir um automóvel e não ter que saber de mecânica. Uma coisa é eu agora neste momento estou sentado numa cadeira e não sei fazer cadeiras. Outra coisa é eu estar a utilizar este computador para estar com muito gosto com vocês aqui e eu não sei fazer computadores. Mas a maior parte das coisas, ou uma boa parte das coisas, não funcionam assim. Claro. Então como é que funcionam? Se eu não sei, estou a intervir num contexto, como é que eu intervenho nesse contexto? Li? É importante. Contaram? É importante. Mas o mais importante é quando eu faço. E porquê? Porque um dos grandes axiomas do ensino é precisamente eu vejo e lembro-me, eu ouço, ou ao contrário, eu ouço e lembro, vejo e começo a perceber melhor como é que as coisas funcionam, mas é quando eu faço que eu compreendo isto tudo. Isto é um axioma do ensino. E, portanto, e ser treinador é também um processo de ensino-aprendizagem com objetivos e de grande exigência. E, portanto, eu sinto que está a faltar prática a estes jovens. Ou seja, para sermos mais eficazes, nós precisamos, mais do que ser theoricians, nós precisamos ser practitioners. Exato, eu acho que... E não sermos chaticians. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu vejo demasiada teoria e pouco conhecimento prático. Eu acho que o ensino em Portugal é muito teórico e muito pouco prático, é a minha opinião. Eu fiz, por exemplo, no meu caso... Repara, Tiago, mas isso é uma falsa questão, porque tu hoje com a internet vais para o ensino tu entenderes. E, portanto, isso é uma falsa questão. Isso é um facto. Mas é uma falsa questão, porque tu ligas-te à internet... repara, tu neste momento estás onde? Estou na Finlândia. Ora, aí está. Eu estou em Portugal. Welcome, Tiago. Eu em Portugal estou na Finlândia. Tu podes agarrar um processo de ensino na Tailândia. Exato. Nem precisas de falar tailandês, pagas mais uma taxa e tens tradução, translator online. Então, isso é uma falsa questão. Se me permites. É verdade, é verdade. É a realidade. Vamos ser claros. Mas acontece muito, e um bocadinho até pelo efeito Mourinho, vimos muitos treinadores depois, muitos treinadores a quererem ser, muitos jogadores a quererem ser treinadores, muitos miúdos novos a quererem ser treinadores,
realmente não há uma ciência exata para chegar lá, é verdade, mas eu também concordo, quem pelo menos já pisou ou quem pelo menos vem com uma experiência adquirida, de ser uma experiência dele próprio lá dentro, tem algo mais a acrescentar. Claro que depois também pode não ser só isso que chega, também se calhar depois tem que estudar e ter a componente mais aprendizagem a nível, que falamos aqui agora, a nível de algumas vertentes que não se apanha dentro de campo, para ver de outra maneira algumas coisas. Mas é importante estar lá, experienciar e ver, e acho muito bem. Se bem que no tempo do Nuno, com 20 anos ou 20 e poucos anos, não era realmente normal ver-se treinadores, até porque quem tirava o curso era para ser professor, não era para ser treinador, e os escalões também não existiam, nem traquinas, nem petizes, nem infantis, nem o raio que o parta, que hoje em dia há escalões a partir desde que o pai paga, há escalões. Pronto, hoje em dia é assim. E na altura, realmente, é aqui ver um bocadinho aqui à frente, a nível daquilo que o Nuno estava a dizer e bem, ver aqui um pouco à frente, na altura viu, hoje em dia, como treinador, também viu à frente, a seguir a jogador, viu à frente, eu faço-lhe a pergunta, com 50, se calhar não vamos dizer as idades, mas à vontade. Com uma boa idade normal para estar numa carreira de treinador cimentada, uma coisa bem construída e já com alguns anos, o que é que o Nuno nos vai dar daqui para a frente? Está sempre um passo à frente, pelo aquilo que já deu para ver do Nuno, está sempre um passo à frente. Que projetos é que tem hoje em dia em cima da mesa para inovar? A questão é a seguinte, essa é uma questão muito interessante, porque lá está. Eu, quando passei por Angola a primeira vez com o Jorge Paixão no Recreativo da Cala, foi algo transformador. Foi transformador, porque eu deparei-me com uma realidade incrível, que nunca tinha experimentado, e na verdade foi de tal forma poderoso aquilo que eu senti, que depois voltei com o Jorge, voltámos, foi fantástico. Tivemos um mês de estágio na Namíbia, um trabalho incrível, desafios atrás de desafios. Acredito. Jogar em casa era uma série, jogar fora era uma epopeia. Foram experiências maravilhosas, de tal maneira que eu depois voltei com o Jorge, depois fomos para a Estrela da Amadora, depois Mafra, depois o Jorge seguiu para o Qatar e eu entendi que tinha que seguir outro caminho, lá está, outro curso na minha vida nessa altura. Depois o Jorge vai para, depois acompanhei o Jorge também na passagem por Braga, num género já diferente de trabalho. Ele depois vai para a Polónia, mas antes disso surgiu uma oportunidade de voltar a Angola, ao Bravos do Maquis, neste caso Exato. A Luena, e à província do Mochico. Gostei muito, foi um trabalho incrível também, porque aí trabalhei aí estava a treinar a equipa de júnior, estava próximo do Jakanovic também, e ao mesmo tempo fazia formação, foram mais de 60 horas de formação com os treinadores naquela altura, em condições que teríamos que estar lá. Eu gostei muito, e a partir daí há uma viragem completa na minha forma de olhar para tudo isto. Isso que me faltava, enquanto tornar-me melhor pessoa, melhor profissional, foi claramente com a minha passagem por outros contextos, nomeadamente o contexto de Angola, muito difícil, mas depois também mais à frente com o Ricardo Formosinho na Tunísia, que também foi muito importante, num enquadramento completamente distinto também. E foram essas experiências, precisamente, outras oportunidades depois surgiram, e eu fui pensando de outra forma, porque aí surgiram outras questões, como escrever. Eu entendi que era importante também deixar algo aos mais novos, e também como forma de eu operacionalizar também conhecimento, nomeadamente com os cerca de 14 artigos que fui escrevendo, alguns inclusivamente com referees,
Depois um livro também, ou seja, tudo vem nesta sequência. Um conjunto de outros cursos que fiz depois também. Ou seja, agarrei uma metodologia que servia de treino antes da tempestade do deserto às tropas norte-americanas em West Point e os pilotos da US Navy, e trazemos essa metodologia, na altura com o professor Duarte Araújo também, que foi o orientador da minha tese, ou seja, eu escolhi trabalhar a tomada de decisão, quando fiz o mestrado em Psicologia do Desporto, e meti-me numa aventura em que eu nunca mais vi ao fundo do tacho. Ou seja, nós conseguimos adaptar uma metodologia que mundialmente não existe, porque neste momento, se vocês quiserem treinar a tomada de decisão, vão ter que trabalhar com a minha metodologia. Neste momento, se vocês quiserem estudar a tomada de decisão, vão ter que o fazer com a minha metodologia. E eu fico muito feliz com isso. É mais um simples português que consegue trazer ao treino do treinador, do ponto de vista decisional, mesmo num enquadramento que, curiosamente, fora do contexto, lápis e papel, caneta e papel, mas com uma alta autenticidade cognitiva, o que coloca o treinador a jogar fora do contexto, mas com uma grande validade. E é neste sentido, o nós podermos também dar, ou seja, tudo isto vem numa sequência que eu percebo depois mais à frente, quando começa a desenvolver muito. Para já os treinadores sempre me pediram muito trabalho, os treinadores e os jogadores. Eu também próprio fui treinador principal várias vezes, também fui várias vezes adjunto, com muito gosto, desempenhei várias funções, mas houve algo que foi sempre muito comum, que foi o trabalho mental, que foi o treino mental, que foi o treino emocional. Até porque nós reparávamos desde muito cedo, eu mesmo como jogador experimentava isso, que nós sabíamos mais ou menos quanto tempo um jogador precisava de recuperar, por exemplo, de um treino com um enfoque mais relacionado com a força ou com a velocidade, porque as modalidades individuais já nos teriam mostrado isso há muito tempo, mas sob o ponto de vista mental, uma derrota, salários em atraso, ninguém percebia muito bem como é que era feita essa recuperação mental. Então eu já como jogador experimentava isso. Então desde muito cedo, eu não sou fundamentalista, mas desde muito cedo percebi que a questão mental é muito importante, tal como as outras dimensões de rendimento, mas a própria investigação, eu próprio como jogador experimentei isso, lá está, ninguém me contou, a própria investigação demonstra isso. Se nós começarmos a pensar quanto é que vale a dimensão psicológica para desempenhos, neste caso porque é a modalidade onde vocês também intervêm no futebol, quanto é que vale? Então nós percebemos rapidamente do que é que estamos a falar, sendo que são todas importantes, mas nós temos que ser claros. Tudo começa na mente. E, portanto, se tudo começa na mente, eu experimentei isto ainda enquanto jogador, percebi melhor depois na intervenção no terreno, então eu comecei desde muito cedo a trabalhar muito nos balneários, nos clubes, do seu ponto de vista mais tático, estratégico, mental, emocional. E, portanto, são 20 anos a trabalhar nesta metodologia. As pessoas às vezes dizem, Nuno, mas tu agora estás a trabalhar como mental coach, como trainer. Sim, mas eu já fazia isso há 24 anos. A grande diferença é que existem atualmente grandes estratégias de marketing em que todos são os melhores. É preciso um grande desplante. Porque eu reparo, porque... Reparem, Tiago, Ricardo, vejam, há cerca de 2 anos, vocês, quem é que viam no Facebook ou no Instagram? Um ou outro CEO de uma grande empresa, não é? Mais nada. O que é que vocês veem hoje? Tudo e mais alguma coisa. São todos número 1. Eu acho muito bem. Pessoas que vêm da banca, acho ótimo, ora é o que mais faltava, há espaço para toda a gente, da restauração, da contabilidade, do direito, porque não? Acho muito bem, mas são todos número 1, têm todos o melhor programa, são todos os melhores da Europa, então eu não vou por aí, eu por princípio não me posiciono assim, e portanto,
Estas estratégias de marketing contaminam a cabeça das pessoas. Aliás, eu até tenho a sensação que há muita gente atualmente a serem pagos, para lançar o pânico na cabeça das pessoas. Existem demasiadas pessoas atualmente a serem pagas para contaminar, lançar toxinas na cabeça das pessoas, contaminar a cabeça das pessoas, confundir a cabeça das pessoas. E, portanto, eu estou noutro caminho. O meu caminho é um caminho de trazer mais lucidez às pessoas, mais consciência, mais responsabilidade, mais clareza, de tal maneira que, inclusivamente, aliás, tive essa experiência o ano passado com a Associação do Futebol para a Vida, em que me senti muito bem em doar 3 meses de trabalho à Associação do Futebol para a Vida, por exemplo. Então, ou seja, nós somos agentes de transformação do mundo. E acho que é muito importante nós conseguirmos, isto é mais difícil nas mentalidades mais latinas. Nós temos grandíssimas virtudes, fora de questão, mas nós temos muita dificuldade em perceber, as mentalidades latinas, temos muita dificuldade em perceber, e não só as latinas, mas estas conhecemos melhor, temos muita dificuldade em perceber que quanto mais damos, mais recebemos. É uma lei universal, é a lei da reciprocidade. E damos sem estar à espera de receber. E, portanto, e quando nós percebemos o quanto isto se torna diferente na nossa vida, ou seja, imagina Ricardo, Tiago, imagina, o Tiago compra uma mansão e eu fico feliz pelo Tiago. O Ricardo compra um Ferrari e eu fico feliz com o Tiago. Ou seja, quando nós conseguimos trazer estes pressupostos à nossa vida, a nossa vida dá-se uma cambalhota. Nós entramos numa espiral que nunca experimentámos. E isso é muito importante. Daí eu creio que de alguma forma tentei, mas podemos continuar, a tentar responder à última questão do Ricardo. E eu acho que passa muito por aqui. Nós doarmos. Porque existem 7 riquezas. A qualquer pessoa que nós falamos sobre riqueza, imediatamente vem a questão material. Não é para menos, é uma delas. A questão é que existem mais 6. Então, é nesta perspectiva que nós precisamos, de alguma maneira, nos abrirmos à vida, ao mundo, sairmos de uma perspectiva de sermos menos sensíveis ao ego, porque isso nos traz dor, porque isso não nos faz bem, porque isso não nos equilibra, porque isso destabiliza-nos, e entrarmos em algo que nos aproxima de uma maior sensibilidade à vida. E quando nós somos mais sensíveis à vida, rapidamente percebemos que começamos a transformar e as pessoas que estão à nossa volta também se transformam. Então isso faz-nos muito bem. Então, desde cedo que eu percebi que era esse o caminho que está por aí, que eu creio que esta pandemia acaba por vir facilitar, entre outras coisas, a tecnologia. Mas não foi só, porque, por exemplo, o teletrabalho era algo que se discutia, que se começou a discutir em 2004. Mas como é que isso se faz? A disciplina, a organização. Reparem, em 2020, 12 de março, surge a questão da pandemia. Um mês depois, as pessoas foram obrigadas, perceberam que o teletrabalho não era uma opção, era a única saída. E eu acredito também, porque tenho verificado isso, que, sob o ponto de vista da humanidade, dos valores humanos, morais e sociais, também porque fomos obrigados, vai nos levar para outro nível. E que sem a pandemia, com certeza viria a acontecer, tal como na tecnologia 10 anos, 15 anos depois. E, portanto, só temos 2 hipóteses. O cérebro humano cresce por 2 caminhos. Ou pela dor, ou pelo prazer. Ou quando sentimos essa necessidade, ou quando somos obrigados. E eu creio que neste momento estamos a ser obrigados, claramente, às vezes sem perceber, inconscientemente. O Ricardo, por acaso, faz ideia, hoje no seu dia, quanta margem teve enquanto consciência daquilo que viu, ouviu
e sentiu. A margem, como assim? De 0 a 100, de 0 a 100, a consciência do que foi o seu dia hoje, quanto ao que viu, ouviu e sentiu. É sempre normal que seja, pelo menos, nem que seja com 3 ou 4 contactos com pessoas, damos o máximo nesses 3 ou 4 contactos. Não. De 0 a 100, Agora, de 0 a 100. se foi muito explorado... Consciência, em termos de consciência, de 0 a 100, faz ideia? Podemos pôr para metade, sensivelmente, para ser... Eu não quero assustá-lo, mas se eu lhe disser que provavelmente tem consciência de cerca de 1%, 2%, eu não quero assustá-lo, porque sabe quantos tons de cinza existem? Muito. Mais Muito. de 50. Muito. Então, agora imagine o que é que o seu sistema inconsciente... Sabe quanto é que vale o seu inconsciente? O seu, o meu e o ser humano. São cerca de 90%, 95%. Então, o que é que isto significa? Significa... eu estou a tentar ao Ricardo, o Ricardo é que me desafiou. Eu estou a tentar responder à sua questão. E, portanto... Isto está a ser uma partilha extremamente agradável e enriquecedora para ambas as partes, completamente. Então, o poder das pessoas, não tendo essa consciência, por isso é que quando se diz que nós temos todos os recursos que precisamos internamente para sermos o que desejamos, não se está a dizer que as pessoas sabem tudo. Porque isso não existe. Não, isso não o que se está a dizer é que as pessoas desconhecem o que têm. É isso que se está a dizer. E que têm muito para trazer para cá. A questão é que não conseguem trazê-lo para cá, e para cá é para a consciência, o que está na camada profunda, sozinhos. Não conseguem. Acredito. Acredito e confio no que está a dizer, claro que sim. Tiago, queres perguntar? Queria perguntar aqui uma coisa que eu acho interessante, que, Nuno, por vezes nós dizemos que não vou falar a quente, vou falar a frio. O Nuno está mais dentro deste tema. O que é que o Nuno pensa sobre isso? Mais vale dizer, por vezes, o que estamos a pensar no momento, aguardar e depois pensar, porque já vai afetar, não é? Já vamos pensar e refletir sobre o assunto. É uma questão claramente emocional. É uma questão de, eventualmente, de déficit do ponto de vista da inteligência emocional. Mas não só. Porque, Tiago, aqui provavelmente uma das grandes questões é que nós demorámos em Portugal a entrar, comparando com outros países, não é? Aliás, atualmente existem outros países que ainda nem estão nessa fase, tão pouco, que nós já entramos, que já consolidamos, que é a entrada na era do exercício físico. Ou seja, cuidar do corpo. Então, nós estivemos na era do poder do exercício físico. E continuamos. Isso é muito bom, mas demoramos, como sabem. Neste momento, nós começamos a colocar-nos questões e cuidar da mente. Então, nós estamos a entrar, já entramos e vamos continuar na era do poder dos exercícios cerebrais, na era do poder do aperfeiçoamento cerebral. Aqui, o Tiago e o Ricardo pensarão eventualmente, Nuno, então aqui o que é necessário? 2 pré-requisitos. Ter um cérebro e ter vontade. E, portanto, é isto que é necessário. Então, e aqui nós conseguimos perceber que nós temos limitações físicas, temos. O corpo do Tiago não é, com certeza, o corpo do Tiago há 10 anos, e podíamos continuar nesse exercício. Então, nós temos limitações físicas. O próprio jogador de futebol tem limitações físicas, por isso a gestão energética é muito importante, a estratégia é muito importante, mas o poder do cérebro é ilimitado. Portanto, os limites nascem na mente humana. Então, os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos e é a partir daí que nós temos que perceber que os limites mentais, isso é uma invenção da mente humana, então nós temos é que ser capazes de comandar o nosso cérebro e não o contrário. Eu lembro-me de uma frase muito interessante do Dalai Lama, que ele diz: o que é meu inimigo?
eu mesmo, a minha ignorância, o meu apego, os meus ódios, o meu orgulho, o meu medo. Aí está o meu inimigo. Então, nós somos seres paradoxais, nós vivemos numa dualidade. Aliás, o nosso cérebro tem 2 lados, temos 2 hemisférios, e isto significa muitas coisas, mas significa também que nós somos seres de luz, mas também temos escuridão. Nós somos alegria, mas também somos tristeza. Nós somos amor, mas também somos frustração, somos raiva. Então, primeiro que tudo é nós aceitarmos esta dualidade que nós temos e sermos capazes de funcionar dessa forma, porque, Tiago, Ricardo, as pessoas comportam-se da forma como se sentem. E se as pessoas não se sentem bem, as pessoas não se podem comportar bem. E depois nós temos que perceber também que existem aqui muitas nuances que são fundamentais. Nomeadamente, nós temos cerca de 50, 60, 70 mil pensamentos, média diária. Isto significa que desengane-se quem vai pensar que não vai ter milhares de pensamentos negativos por dia. E isto significa que as pessoas têm que se preparar para este tipo de situação. Isso é fundamental. E vai muito no trabalho que o Nuno hoje em dia desenvolve neste caso, na área do desporto. E não só com jogadores de futebol, mas com muito mais que jogadores de futebol. Correto? Sem dúvida. Exato. Nuno, e pensa voltar ao treino? Treinar? Eu estou a treinar. Ainda há pouco estive a treinar com um jogador de handball do Benfica. Aí, mais logo, às 8 da noite, vou estar a treinar com vários jogadores de futebol. Eu estou sempre a treinar. Concordo plenamente. Eu também, quando acabar esta rúbrica, vou correr 10 ou 12 km e também vou treinar. Voltar a exercer a carreira de treinador como outrora e até há bem pouco tempo. O Nuno pensa voltar, que não é, nunca parou, mas há cerca de 1 ano e tal que não treina, certo? Não treina desde o Fabril, a última equipa. Sim, desde o Fabril. Desde o Fabril. Pensa voltar? Há projetos futuros nesse sentido ou neste momento não é pensamento? Neste momento, eu nunca fechei. Se houve coisa que eu nunca fiz na minha vida foi fechar o que quer que seja. Aliás, muito honestamente, eu nunca me preocupei com o dia da manhã. Eu procuro perceber agora o que é que eu tenho que ser capaz de adquirir para poder responder amanhã. Então foi sempre isso que eu fiz. Isso é uma forma inteligente de não criar ansiedade dentro de si. Quer dizer, mas sim, de acordo, mas é verdade, mas a grande questão para mim aqui é, na linha do que o Ricardo e bem também referiu, é as hipóteses sempre existem, A questão é, onde é que eu me parece que sou mais útil neste momento? Onde é que eu me parece que neste momento eu posso ser melhor para mim próprio, para os meus e fazer bem às outras pessoas? E nesse sentido, neste momento, esta intervenção enquanto mental coach ou trainer, porque na verdade são 2 coisas distintas, neste momento é o que me dá mais prazer. Os feedbacks são incríveis, aliás, eu convido as pessoas que possam depois, posteriormente, assistir a este trabalho que estamos a fazer, que me encanta estar aqui convosco e pensar estas coisas, e ir até para raciocínios que provavelmente não o faria até sozinho, que é remeter as pessoas para o meu Facebook, treinar treinador Nuno Guia, ou para o Instagram, treinar o atleta Nuno Guia, e as pessoas vão ficar mais identificadas com aquilo que eu ando a fazer. E, portanto, se voltar ao treino, garantidamente que ao treino, como o Ricardo se referia, no campo, como equipa, voltando ao treino, uma equipa técnica, mais fora, mais dentro, eu na verdade devo dizer que eu estou no treino porque eu neste momento estou a trabalhar com jogadores
que estão na Bulgária, que estão nos Estados Unidos, jogadores do Canadá, portugueses, brasileiros inclusivamente, treinadores, e, portanto, eu estou no treino, eu estou a pensar o treino, eu estou a tentar perceber aquela programação daquelas pessoas. Agora, eu próprio a intervir, então nós podemos intervir de forma mais direta ou mais indireta. Agora, uma coisa que é certa é que eu tenho a certeza que, voltando dessa forma, como o Ricardo estava a pensar, claramente quando voltar serei muito mais útil. Porquê? Porque eu continuo permanentemente a estudar, a fazer cursos, a aprender, a aplicar, a ter feedbacks, a reformular, a aplicar outra vez. E, portanto, é assim que eu me posiciono. E porquê? Porque eu acho que, não sou só eu que acho, mas eu penso que quem não tem capacidade para aprender vai ter muitas limitações para ensinar. E, nesse sentido, nós temos que perceber, os treinadores, eu tenho estado muito envolvido também, como com certeza vocês sabem, na formação de treinadores, cursos de treinadores. Sim. Vou estar no dia 15 numa formação de futebol de praia, inclusivamente, o processo de treino mental no futebol de praia, que é algo muito desafiante para mim neste momento. Portugal tem um caminho fantástico a esse nível, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, vários jogadores, os melhores do mundo, o próprio Braga, que ganha o Mundialito, e portanto nós às vezes não damos tanta importância a isto, mas na verdade os mídia passa-lhes um pouco ao lado estas situações, mas há aqui trabalhos de gente fantástica que têm tido menos impacto do ponto de vista social, pela falta de divulgação. Vou estar em junho na Football Coach Week com a Execute e, portanto, não faltam espaços sempre com o mesmo objetivo. Desporto, futebol, e, portanto, eu estou onde as pessoas querem que eu esteja e onde eu também quero estar. E, portanto, isto vai ser consecutivo. E aquilo que eu reparo muitas das vezes é que nós dizemos vulgarmente a formação é contínua, mas as pessoas não percebem o que isto significa. Responsabilidade de quem diz. Eu não estou a dizer que a dificuldade é das pessoas, é a responsabilidade de quem diz. Porque é preciso dizer que quando nós dizemos a formação é contínua, a formação é para a vida, e por aí fora, nós devemos dizer, Tiago, Ricardo, aquilo que eu estou a tentar dizer é que é diária, todos os dias. Sabem porquê? Pensem comigo, vejam se isto faz algum sentido. Se o Ricardo fosse, não é, mas fosse contabilista, sai um novo decreto de lei, está desatualizado, naquela vertente do regime do IVA, certo? Agora imagine que o Tiago trabalha na área do direito, é um licenciado em direito. Sai uma nova lei, um novo decreto de lei está desatualizado. Há profissões muito mais expostas a estas variações do conhecimento, certo? Eu não sei se vocês estão de acordo comigo que atualmente, vamos olhar ao desporto, vamos olhar ao próprio futebol. Atualmente, um ano, nos limites, 2 anos, as pessoas estão completamente desatualizadas. Ou seja, num espaço de 1 ano, num espaço de 2 anos, surge mais produção de conhecimento e de ciência, com áreas complementares ao jogo de futebol, do que havia nos outros 50 atrás. O que é que isto significa? Significa que quem não tiver a capacidade de perceber que o desafio, repare, as palavras não são só caracteres. Eu podia dizer o problema, não. O desafio é diário, é constante, é permanente, fica pelo caminho. Mas não há a mínima dúvida sobre isso. As pessoas ainda não perceberam isto. Pode ter algum sucesso imediato, mas rapidamente esse sucesso vai deixar de existir e já nem vamos falar nos insucessos. Vamos dizer é que os sucessos para voltar a existir serão muito difíceis ou quase impossíveis de voltar a ter sucesso. Por isso é que há casos de sucesso e depois começam a baixar. E porquê? É difícil estar lá acima? É.
mas quando se chega lá acima é muito mais difícil manter lá em cima, sempre, sempre, sempre atualizado e sempre a dar o máximo naquele patamar, é muito difícil. Seja Nós só jogador, seja em temos que dois área tipos for. de erros. Nós só temos dois tipos de erros. Os que temos que viver e os que temos que corrigir. Só que, então Nuno, porquê a gente que... sai daqui com uma lição, os Então dois. porquê que nós não fazemos... Eu falo por mim, eu acho que o Tiago também, mas a gente sai daqui com. Eu já tenho uma forma de ver, Uma de ver as perspectiva coisas, diferente dos problemas. já tenho uma forma, um open mind, muito, muito, muito open na questão da vida, muito fora de futebol, a minha vida fora de futebol, obriga-me a todos os dias ter que ser resiliente, e depois falamos disso em off, não tem problema. Mas saímos aqui, eu falo por mim e acho que o Tiago também. Podemos falar on, porque ser resiliente é curto, não chega. Sim, resiliente é um décimo dos adjetivos que eu posso colocar para a minha. E hoje em dia, a pandemia, então, meu Deus, que a pandemia, então, obrigou-nos a ter que reinventar, a ter que reestruturar. Aqui a luz. A ter que. O que aconteceu, Tiago? Ricardo, mas isso faz-me pensar numa questão que é, eu fico muito feliz com isso, percebo pela expressão do que a imagem me permite verificar no Tiago, que ele neste momento também está a sentir boas sensações, perante o que eu estou a conseguir ler. Reparei que o Ricardo também recorreu a algumas das suas memórias para dizer aquilo que acabou de dizer. Então, a minha questão é quando é que começamos? Hoje, porque o nosso futuro começa hoje. A grande questão que muitas das vezes se coloca, Ricardo, é que o Ricardo sabe, não, vou passar agora também para o Tiago, senão o Ricardo começa a pensar que, Nuno, veja lá o que é que você, vê lá o que é que tu estás a querer arranjar. Nuno, estamos ótimos. Pronto, então, Ricardo, sabes qual é o nosso recurso mais valioso? Nosso recurso mais valioso? Sim. Temos vários. Eu acho que nós temos vários, não é só um. Pudesse escolher um. O mais valioso, o recurso dos recursos. O mais valioso. Ok, tudo bem. A motivação. Isso precisamente, era o segundo que tu estavas agora a pensar a seguir, é o tempo, isso mesmo. Ou seja, o tempo é o nosso recurso mais valioso. Porquê? Porque o tempo não se compra de volta. Aliás, Tiago, eu agora dou-te aqui uma possibilidade que é a seguinte: o que é que tu preferes? Primeira opção, eu já sei qual é a tua resposta, mas primeira opção, preferes 1 milhão de euros e um dia de vida? Ou preferes a segunda opção, que é 1 milhão de dias de vida e 1 euro? O que é que preferes? Já sei, escolhes a segunda, isso mesmo. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que não há tempo a perder. É verdade. Não há tempo a perder. E como não há tempo a perder, nós temos que seguir em frente. Só que aqui temos outra dificuldade. Aqui é claramente um problema. Tiago, tu sabes o que é que dirige o nosso cérebro? As sensações? Não, a energia, não é? Isso mesmo, Tiago. Essa é a hipótese que tu agora estavas a pensar a seguir, é a atenção. Ou seja, o que dirige o nosso cérebro é a nossa atenção. Estamos a falar de mecanismos perceptivos, onde o principal eixo sensorial é a visão. Então isto significa que para onde vai a tua atenção, Tiago, é para onde vai o teu cérebro. Vai atrás de imediato. E para onde vai o teu cérebro é para onde vai a tua energia, que foi a tua primeira opção. O que é que isto significa? Significa que, Tiago, para onde é que está a ir a tua atenção neste momento? Aí para o Nuno. Ora, aí está. O que quer dizer que, se nós conseguirmos começar a perceber melhor estas coisas, nós começamos a dirigir de uma forma mais eficaz, mais eficiente, mais efetiva. O que quer dizer que nos tornamos habilmente dotados. Ou seja, o foco aumenta a nossa concentração. Então, para onde também vai a nossa energia, é por aí que vai a nossa concentração. Então, todos estes mecanismos são mecanismos fundamentais. Só que nós temos aqui problemas, porque a maioria das pessoas sabem o que não querem. Repito, a maioria das pessoas sabem o que não querem. Muitas pessoas
muitas pessoas sabem o que querem. Muitas pessoas sabem o que querem, mas poucas pessoas sabem como chegar ao que querem. O que é que isto significa? Que o conhecimento refere-se ao saber o que fazer. As habilidades estão mais relacionadas ao como fazer, mas depois falta uma palavra que é fundamental, que são as atitudes. E as atitudes dizem respeito a querer fazer. E é nesse sentido que nós temos também que ser capazes de olhar. Claro que, ao mesmo tempo, nós podemos pensar, Nuno, então, nós temos que acelerar a nossa aprendizagem. Claro, Tiago, isso que estavas a pensar é fundamental. Agora, a questão é a seguinte, eu, por acaso, no livro que escrevi, uma das grandes áreas que servem de suporte, são várias, uma delas é precisamente como é que os treinadores, como é que os jogadores, como é que as pessoas aprendem mais rápido, que é uma área muito interessante, do ponto de vista pedagógico e didático, mas também, por outro lado, quem são os melhores? O que é que os melhores têm que os outros não têm? Então, é esta a grande questão. Vocês sabem quem são as pessoas no mundo? Ricardo, sabes quem são as pessoas no mundo que aprendem mais rápido? Isso mesmo que estás a pensar, eu estava a sentir que tu ias dizer, as crianças, isso mesmo. Porquê? Porque as crianças, pela sua atitude, curiosidade, porque estão mais vazias, porque não são desconfiadas, porque não vivem em processos de dor, são pessoas abertas, disponíveis. Então, isso é muito importante. Então, quando nós percebemos que o grande fim da vida não é o conhecimento, mas a ação, nós começamos a entrar num ciclo completamente distinto. E aí começamos a perceber melhor que o ciclo de treino que está estruturado, eu estou a falar de treinadores, jogadores, de pessoas, de bombeiros, do que for, certo? Estamos a falar de pessoas. Por sua vez, poderão ser treinadores, jogadores, dirigentes, team managers, contabilistas, comerciais, o que for. Então, quando nós começamos a perceber, porque as pessoas não estão... quando o meu livro saiu em 2014, 2015, as pessoas diziam, Nuno, treinar o treinador, mas isso treina-se, certo? 2014. Mas se eu disser agora ao Tiago e ao Ricardo que nós precisamos muito treinar para a vida, provavelmente vocês estão a pensar, Nuno, mas isso treina-se. Claro. Então, há aqui muitas questões que merecem ser consideradas, que merecem ser colocadas em cima da mesa, porque nós estamos a falar de ciclos constantes que nós devemos equacionar. Então, isto é muito importante. Nuno, deixa-me fazer aqui uma pergunta ainda. Desculpa. Concordo. Nuno, ia fazer aqui uma pergunta que é, normalmente, o que é que o Nuno sente como maiores dificuldades dos treinadores aqui quando se tem que esta questão do treino mental e do treinar o treinador? Quais são as suas maiores dificuldades normalmente? Que encontra mais, se calhar, vamos dizer. Nós temos vindo a crescer bastante enquanto mentalidade em Portugal. Eu recordo-me que quando o professor Carlos Queiroz, nas seleções nacionais, de repente entra um psicólogo na sala, o Dr. José Wilson, nós começámos a olhar, miúdos, a olhar uns para os outros e a pensar que, mas quem é que está louco aqui? Ninguém está louco aqui. Enfim, nessa altura, no século passado, nessa altura havia claramente um estado de ignorância da nossa parte quando pensávamos dessa forma. Hoje as pessoas estão cada vez mais noutro nível e conseguem perceber que, da mesma forma que vamos ao fisioterapeuta para cuidar de um aspecto osteoarticular, também agora nós podemos perfeitamente, num enquadramento mais ao nível do trabalho mental, comportamental, emocional, afinar procedimentos, questões atencionais, questões motivacionais, questões relacionadas com a autoestima, enfim, há aqui um conjunto de variáveis que são muito importantes, que as pessoas precisam. Então, hoje há uma cultura um pouco mais cuidada da parte das pessoas. Porém, há
há uma grande dificuldade que eu sinto, que as pessoas não sabem que não estão afinadas. As pessoas não sabem que têm um problema. No entanto, as pessoas querem coisas. Eu vejo pessoas que trabalham e trabalham uma dedicação incrível, pessoas que sacrificam a própria vida das famílias, um trabalho de grande dignidade, mas não passam dali, não saem dali, não chegam onde querem. Ou seja, estão num estado, querem um estado que não é aquele, que é outro, mas não conseguem fazer esse caminho. Porquê? Porque não estão afinadas mentalmente. Porque, repare, Tiago, imagina, uma pessoa que tem a carta de condução, tirou a carta de condução. Eu podia dizer, um treinador tirou o curso de treinador. A pessoa tem as competências. A pessoa tem as competências. Só que as competências estão na camada profunda, não é? O comportamento é aquilo que é mais visível, mas a pessoa não consegue conduzir. A pessoa tem a carta de condução, mas não consegue conduzir. Eu posso dizer, por exemplo, um treinador que já fez 4 cursos de treinadores, 3 cursos de treinadores, 2 cursos de treinadores, ele tem as competências. Ele inclusivamente fez 2 MBAs em liderança. Ele não consegue liderar ninguém. A pessoa tem as competências, mas o comportamento não se manifesta. Então o que é que isto significa? Significa que provavelmente nós estamos a falar de questões relacionadas com o QE, com o coeficiente emocional, eventualmente até com o QA, com o coeficiente de gestão da adversidade. Então é isto que está em causa, porque com certeza... Ricardo, qual é a praia que tu gostas mais, se me permites a pergunta? A praia que eu gosto mais é aqui ao pé da minha casa, na Fonte da Telha. Fonte da Telha. Agora imagina, Ricardo, na magnífica praia da Fonte da Telha, que tão boas recordações traz, inclusivamente eu acredito que tu falas enquanto até diálogo interno contigo próprio, que era precisamente o que estavas a fazer neste momento. Agora repara, imagina que há um barco que te deixa 8 km dentro da Fonte da Telha e agora o Ricardo tem que vir a nadar. O barco arrancou. Com certeza que o Ricardo sabe que se só der às pernas, corre o risco de não chegar onde deseja, não é? Então aquilo que eu recomendo é, como o Ricardo sabe, que é importante para chegar à praia, dê aos braços e às pernas ao mesmo tempo. Com certeza que não tem que estar de acordo comigo, mas talvez seja uma boa opção, não é, Ricardo? Será uma boa opção, também dependendo, 8 km, certamente é melhor gastar as energias todas, ou tentar 12 aulas. Mas com certeza vai dar às pernas e aos braços, é o ideal, não é? É o ideal. O que é que isto significa? Muitas das vezes aquilo que eu noto, respondendo à questão do Tiago, é que os treinadores não percebem que ou só estão a dar aos braços ou só estão a bater as pernas. E o ideal é dar às pernas e aos braços. Ou seja, o que é que acontece muitas das vezes? Reforçam-se em termos dos comportamentos, investem fortemente nisso, isso é ótimo. Outras vezes reforçam competências, fazem cursos, fazem formações, isso é muito importante. Outras vezes, menos vezes, parece-me, agarram processos relacionados com, por exemplo, as inteligências múltiplas, entre elas vamos pensar nesta da inteligência emocional, só que não perceberam que tal como voltar para a praia magnífica da Fonte de Telha, deve ter uma vista magnífica a 10 km da praia, mas sem dar às pernas e aos braços ao mesmo tempo, é pensarmos em desenvolver apenas um pilar quando têm que ser desenvolvidos os 3 ao mesmo tempo. Então, muitas das vezes o que eu noto é que as pessoas não estão afinadas àquilo que desejam. Então, o que desejam dificilmente lá vão chegar porque pensam que isto vai acontecer porque sim. Ou só por tirar o curso. Nuno, é espetacular e eu penso que, Tiago, tens algo mais a acrescentar? Não, foi espetacular até agora. Foi espetacular. De certa forma, eu vou também pesquisar no futuro, vamos estar em contacto, de certeza, aí para algumas formações que o Nuno esteja por dentro e que esteja na parte de preletor das mesmas,
porque vou querer ouvir o Nuno mais vezes. Foi espetacular ter aqui o Nuno connosco, foi para mim muito agradável, o Tiago certamente depois irá falar por ele, mas foi mesmo muito agradável, Nuno. Não esperava, se calhar, há dias que tem que ser mesmo assim, pessoas destas virem à nossa vida, porque há dias que às vezes, muitas vezes faz falta ouvir algumas coisas dessas e relembrar algumas coisas que temos no nosso subconsciente, muitas das vezes está escondido e nós andamos com as emoções à flor da pele e não trazemos as sensações mais naturais que nós temos ao nosso exterior. Agradeço imenso a partilha, Nuno, foi mesmo muito bom mesmo ter aqui o Nuno. Temos contactos e vamos certamente falar mais vezes, Nuno. Agradeço imenso a presença do Nuno aqui, foi muito enriquecedor, a partilha foi boa, o Nuno é uma pessoa multifacetada dentro do desporto, já usou pernas para correr e bola e cabeça para parar a bola, já usou a cabeça e os braços para indicar como é que os jogadores têm que fazer, neste momento utiliza só a cabeça mais para dizer como é que os treinadores, os jogadores se devem comportar, e eu acho que é das pessoas que acrescenta a quem nós convivemos diariamente. Eu fico muito contente por conhecer o Nuno um pouco melhor e espero em breve conhecê-lo ainda ao vivo e termos aqui alguma partilha de ideias, porque certamente dentro daquilo que o Nelson tinha falado bate certo e foi muito enriquecedor. Obrigado, Nuno. Muito francamente obrigado, a sério, por ter vindo à nossa rúbrica. Tiago. Queria também agradecer e foi bastante bom, pelo menos para mim, já vou mais bem-humorado para a Páscoa. Estava aqui um bocado mal disposto hoje, mas uma pessoa tem que às vezes esquecer e avançar, que é o caminho a seguir e seguir em frente. Nuno, muito obrigado, deixo as últimas palavras ainda para o Nuno, para se despedir, e fiquei muito contente por ter aqui o Nuno e foi um prazer enorme. Fico muito feliz por saber que foi tão útil para vocês quanto foi para mim. Eu não vou dizer que vocês vão conseguir já ficar relaxados no próximo minuto, quer dizer, isto se vocês respiram nesta altura, e portanto eu não vou dizer que não que necessariamente o vosso corpo fique neste momento mais solto, leve, tranquilo. Eu fico-me perguntando quando agora eu me questiono como seria um bom momento para vocês começarem a experimentar e desejarem trazer para a vossa vida a entrada num nível que desejam muito e que está muito próximo, mas que ainda não entraram. Então são todas estas coisas que me fazem pensar. Eu acredito que, tendo em conta as palavras do Ricardo, que vocês devem estar, com certeza, querendo aprender este processo. Aliás, eu até admito que vocês poderiam surpreender-se. Eu até me fico a perguntar se vocês vão deixar esses vossos maravilhosos recursos expressarem-se hoje ou não. Então, talvez vocês queiram até, muito em breve, poderem utilizar os vossos recursos hoje ou amanhã. Então, há aqui uma série de coisas que eu me questiono. Se me permitem ainda nesta extensão, eu neste momento tenho uma ação de trabalho com a Execute, que está online, é precisamente eu estou a trabalhar com vários programas, um destes programas está muito, é a minha vida, está direcionado muito para o treinador de futebol, porque quer imprimir determinadas dinâmicas nos seus staffs, na sua equipa, nos seus jogadores. Então aí é uma mentalidade para triunfar, um caminho para o sucesso, porque o Ricardo sabe que existem vários caminhos para chegar à fonte da telha. Isso é algo muito importante. Há outro programa que eu tenho trabalhado bastante, que é ser inabalável. Ser inabalável é precisamente o que está a seguir à resiliência. Ou seja, o robusto, a curva do robusto é, há um acontecimento, ele resiste e cai.
O resiliente, ele está numa curva, há um acontecimento, ele cai, fica igual e continua. Mas ser inabalável é alguém que caiu e continua a crescer. Porque aprendeu. Ou seja, a resiliência é um termo da física. E isto é muito interessante. E é nessa perspectiva que eu, se calhar, talvez vocês não tenham como saber avaliar, eventualmente, ou não, a manifestação plena do vosso potencial agora, ou daqui a pouco ou mais tarde. Então é fácil apreciar, Ricardo, o que de bom existe em nós, não é? E terminaria em relação ao Tiago, dizendo que, Tiago, você não tem que entender tudo o que já sabe, que mudou para sempre, para melhor. E você não tem que entender como sabe, a partir de agora, mais do que antes, não é? Estamos sempre aí. Pá. Muito obrigado, pá. Só queria enviar um grande abraço para quem, agradecer o vosso convite, mais uma vez, Tiago, Ricardo, muito obrigado. Quem conseguir, depois de vocês colocarem no YouTube, quem conseguir chegar até esta parte, porque isto já lá vão uns minutos, quem conseguir chegar a esta parte, tu que me estás a ver neste momento, você que me está a ver neste momento, e conseguiu chegar até este momento do vídeo, seja no vídeo corrido ou porque passou o vídeo à frente, pouco importa como o vai fazer, como seria você que chegou até ao final deste vídeo, como seria experimentar já mudanças importantes na sua vida? Eu poderia lhe dizer que depois de você ver este vídeo já está bem diferente e talvez, eventualmente, queira vê-lo outra vez, agora sim, de forma direta. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Grande abraço.